Quando tudo rangia e até os ossos reclamavam, havia um caminhão que nunca desistia. Ele não tinha luxo, mas tinha alma. O IFA. Forjado em fábricas devastadas, criado no rigor socialista e renascido contra todas as probabilidades. Hoje você vai conhecer como uma máquina incômoda, rústica e brutal. Virou lenda. Aperte o cinto, porque esta história não é de metal, é de resistência. Tudo rangia naquela época. As ferramentas, os motores, os chassis, tudo soava como uma orquestra de metais desafinados. Até seus ossos doíam depois de um dia inteiro dentro de uma dessas cabines. Ainda é possível ver algum veterano rindo de canto de boca. Cigarro pendurado, usando um macacão manchado de óleo mais velho do que certos países. Ele aponta com orgulho para um V50 enferrujado, com a pintura desbotada, mas com uma presença inconfundível. Nunca me deixou na mão, diz, e repete. Acabou com minhas costas, sim, mas sempre me trouxe de volta. Esse era o IFA. Enquanto no oeste reinavam Mercedes, MAN e Scania, o leste tinha um nome próprio. IFA. E eram eles que mantinham tudo funcionando. Fosse o F9 unindo pelas ruas de Yanakak, o G5 abrindo caminho em aeroportos soviéticos ou o W50 carregando tijolos pelas ruas de Budapeste. Esses caminhões não foram feitos para brilhar, mas para resistir, assim como o sistema que os cercava. Mais que caminhões, uma ideologia sobre rodas. Isto não é só sobre caminhões. É a história de um ícone industrial chamado Industrieverband Fahrzeugbau, uma saga de diesel, fita adesiva e persistência. De engenheiros que resolviam problemas com o pouco que tinham e de operários que faziam milagres para manter tudo funcionando. Esta é a história da ascensão, queda e do estranho renascimento do IFA. Tudo começou em um mundo devastado. A Alemanha acabava de mergulhar na guerra mais cruel do século XX. Quando terminou, os escombros cobriam tudo e os soviéticos avançavam pelo leste. Em vez de se retirar, eles começaram a emitir ordens. Uma delas chegou em 1948, construir um império centralizado de fabricação de veículos para servir ao novo Estado da Alemanha Oriental. Nada de luxo, apenas utilidade. O primeiro produto, o caminhão H3. Sem enfeites. Tecnologia reciclada de antigos semi-lagartas nazistas adaptada a uma estrutura com rodas. Bruto sim, mas cumpria a função de reconstruir uma economia do pós-guerra. IFA. Mais que uma marca, uma coalizão. Mas o IFA não se limitou a caminhões. Também produziu motocicletas, tratores, furgões, ônibus e automóveis. Não era uma única empresa, mas uma coalizão de fábricas. Barcas, Robur, Sachsenring, famosa pelo Trabant, Simpson e Dadbab concorrência? Não existia. Todos colaboravam em prol da produção. Sobreviver era mais importante do que se destacar. Por trás dessa imensa máquina produtiva estavam nomes como Werner Lang, criador do Trabant, ou Walter Sen, um gênio do motor dois tempos. Nenhum buscava enriquecer. Eram técnicos do Estado, tentando extrair confiabilidade mecânica da escassez e do que conseguissem reaproveitar. Carrinhos de papel, ferros de guerra. Enquanto Elvis mexia o quadril e os Chevrolet brilhavam como castelos cromados nos Estados Unidos, os engenheiros do IFA reviravam os restos bombardeados de Zwickau, tentando montar carros funcionais a partir de projetos pré-guerra e desenhos resgatados. Assim nasceu o IFA F9, um sedã de linhas aerodinâmicas que, no papel, parecia moderno, praticamente uma cópia do design DKB de 1939. Paralisado pela guerra, o F9 chegou com um motor de 3 cilindros e 2 tempos que mal gerava 28 cavalos de potência. Hoje pareceria ridículo, mas nos primeiros anos da RDA era um símbolo de progresso. Com tração dianteira, carroceria autoportante de aço e suspensão independente, o F9 era alta tecnologia para sua época. Diante dos quadradões ZIL soviéticos ou dos envelhecidos Moskvich, parecia uma nave espacial. Em 1956, a produção foi transferida para Isenak e o modelo passou a se chamar Wartburg 311. Continuava com a lógica de 2 tempos.
Não eram carros de luxo, eram heróis do dia a dia, levavam crianças à escola. Batatas ao mercado e famílias ao mar Báltico, sempre que se conseguisse gasolina. Do campo de batalha à construção. Enquanto isso, a divisão de caminhões do IFA alcançava novas alturas. Entrava em cena o G5, um monstro de 6 rodas e 3 eixos, concebido para o exército da Alemanha Oriental e a Polícia Popular. Com tração integral conectável, motor diesel de 9 litros e um torque que parecia capaz de arrastar um bunker montanha acima. O G5 virou a espinha dorsal do bloco oriental. Serviu como caminhão de bombeiros, centro de comando móvel, varredor de aeroportos e até como canhão de água durante a construção do Muro de Berlim em 1961. O mais importante, compartilhava muitas peças com o H6, outro caminhão pesado do IFA, o que simplificava os reparos em um sistema onde peças de reposição eram sempre escassas. Sim, tinha peculiaridades técnicas como a ausência de diferencial central, que fazia os pneus chiar ao girar no asfalto. Mas em um ambiente onde a funcionalidade valia mais que a elegância, o G5 conquistou respeito. O nascimento de uma lenda de aço. Em meados dos anos 60, a Alemanha Oriental havia deixado para trás o caos absoluto. As fábricas operavam com certa estabilidade. O Estado precisava de um caminhão confiável e versátil, capaz de servir agricultores, bombeiros, soldados e aliados de exportação sem complicação. Assim nasceu o IFA W50. Esse caminhão marcou um antes e um depois. Foi lançado em 1965 a partir de uma planta em Ludwigsfelde, construída sobre as ruínas de uma antiga fábrica de aviões. Com mais de 570 mil unidades produzidas, o W50 foi a resposta socialista ao cavalo de batalha ocidental. Tinha um motor diesel de 56 litros que rugia como um urso engolindo pedras. Não era veloz, mas podia puxar 5 toneladas através da lama, da neve ou das areias da geopolítica. No final dos anos 70 já era exportado para mais de 70 países, não apenas do bloco comunista, mas também para Irã, Iraque e outros destinos improváveis. Um caminhão em cada frente. Durante a guerra entre Irã e Iraque, ambos os lados usaram unidades do IFA W50. Sim, é isso mesmo. O mesmo modelo de caminhão foi comprado pelos dois inimigos que se enfrentavam no campo de batalha. O IFA jogava nos dois lados do tabuleiro, não por ambição política, mas porque oferecia uma solução resistente e barata em um mundo instável. Mas, como era comum, a qualidade variava como uma moeda no ar. Alguns desses caminhões duravam a vida inteira, outros eram temperamentais como uma mula, difíceis de dirigir, propensos a falhas mecânicas e construídos com peças que pareciam mais improvisadas do que projetadas. Apesar disso, o W50 virou a espinha dorsal da logística na República Democrática Alemã. Se você visse um caminhão no leste, as chances eram grandes de que fosse um IFA W50. A década do estancamento. Os anos 80 foram um tempo estranho. Enquanto no Ocidente reinavam o synth-pop, os cabelos altos e a cultura do excesso, no leste o sistema começava a ceder sob seu próprio peso. O sucessor prometido do W50, o L60, nasceu tarde, complexo demais e não despertou interesse fora do bloco socialista. Do outro lado do muro, os fabricantes ocidentais produziam caminhões que ligavam sem precisar pré-aquecer o motor. Mesmo em agosto. Enquanto isso, o IFA e toda a economia oriental enfrentavam um inimigo silencioso: a paralisia. A inovação estagnou. As linhas de montagem continuavam ativas, mas o futuro já não avançava. A queda do muro, em 1989, não apenas derrubou uma ideologia, também destruiu uma estrutura industrial ultrapassada. A tecnologia do leste, criada para um mercado fechado, não conseguiu competir no mundo capitalista. Em julho de 1990, a música parou. As fábricas interromperam a produção. A Mercedes-Benz ocupou algumas instalações para fabricar suas vans Sprinter. Parecia o fim do IFA. O ressurgimento improvável.
Mas então surgiu Heinrich von Nathusius, bisneto de Johann Gottlob Nathusius, um pioneiro da industrialização em terras germânicas. Em 1992, Heinrich comprou a antiga empresa de eixos do IFA por 10 milhões de marcos alemães. Seu plano: resgatar o conhecimento técnico dos engenheiros orientais do abismo do esquecimento. Os caminhões desapareceram do catálogo, mas os eixos Cardan tomaram seu lugar. Não eram tão fotogênicos, mas eram essenciais. Heinrich modernizou as instalações, firmou contratos com marcas como Volkswagen e Audi e reposicionou a IFA como fornecedora de peças críticas. De relíquia comunista a gigante global. Em 2000, a IFA já não era um fóssil do socialismo, mas um fornecedor internacional de componentes automotivos, especializada em eixos de transmissão e peças para sistemas de tração. A marca fornecia peças para todos os continentes. Seu centro em Haldensleben continuava sendo o coração simbólico da operação, mas já não era seu único pilar. Em 2009, a IFA deu um passo ousado ao adquirir a divisão de eixos de transmissão Rotorion, anteriormente controlada pela Daimler. Essa compra não apenas trouxe tecnologia de ponta, mas também uma fábrica em Charleston, na Carolina do Sul. Assim, a IFA se estabeleceu com força no mercado norte-americano. Durante a década seguinte, a empresa investiu milhões de euros na modernização dessa planta, consolidando uma presença transatlântica duradoura. Ao mesmo tempo, uma nova unidade de produção em Shanxi abriu caminho na China. E uma fábrica em Jasło, na Polônia, apoiava a crescente demanda europeia. Em 2016, a receita anual da IFA superava 580 milhões de euros, e mais de 2.500 pessoas trabalhavam para a companhia em diversos países. Receberam reconhecimentos da General Motors e da Volkswagen, consolidando sua reputação como fabricante preciso e confiável. Nem tudo que brilha é ouro. Mas por trás do sucesso aparente, as tensões internas ferviam. Em 2020, os conflitos vieram à tona. Manfred Meyering, um ex-executivo conhecido por sua dureza, foi recontratado como consultor. Seu retorno provocou protestos. Muitos funcionários o chamavam de o Carrasco por seus cortes de pessoal em massa e seu estilo agressivo de reestruturação. A equipe, já abalada por reduções anteriores, começou a entrar em colapso emocional. Uma carta interna enviada pela direção da IFA Powertrain ao diretor-geral Arno Hasselhorst continha denúncias contundentes. Meyering estava sabotando a gestão, causando atrasos na produção e minando a confiança da equipe. Ele foi responsabilizado pela perda de contratos-chave, incluindo um projeto conjunto com um fornecedor magnético de alto perfil, avaliado em 120 milhões de euros. A manutenção foi negligenciada, as máquinas falhavam com frequência e o ambiente de trabalho ficou denso como a fumaça de um motor velho. Apesar de todo o caos, a produção nunca parou completamente. As linhas continuaram em funcionamento, embora não tão suavemente. Os caminhões não voltariam, mas o espírito de luta permanecia intacto. O presente, entre a tradição e o futuro. Em 2024, a IFA chegou a um ponto decisivo. A empresa, agora nas mãos do grupo de investimentos Vita, sediado em Munique, iniciou um processo de reestruturação. O objetivo: recuperar a estabilidade financeira após anos de turbulências. Traçou-se uma nova rota com liderança renovada, operações mais enxutas e um foco intenso em componentes para veículos elétricos, especialmente os semi-eixos. Embora parte da produção seja terceirizada, o centro nervoso da engenharia continuará firme em Anhalt. A IFA nunca foi feita para brilhar em anúncios ou encantar acionistas. Foi construída para funcionar, sob chuva, em estradas ruins e em sistemas políticos ainda piores. Caminhões como o W50 ou o G5 não eram glamurosos, mas eram honestos, e em boa parte da Europa Oriental ainda são. Não eram promessas vazias, eram máquinas superconstruídas, subestimadas e eternamente reparáveis. Histórias como essa abundam na Europa, produtos sólidos que foram abandonados não por falharem, mas porque o ambiente ao redor entrou em colapso. A pergunta verdadeira:
O colapso do bloco oriental trouxe o que os economistas chamam de choque econômico, uma transição brutal do sistema planejado para o mercado livre. Nesse novo mundo, relíquias como o IFA não foram atualizadas. Foram deixadas para trás, não por serem inúteis, mas porque não cabiam em uma cultura de consumo obcecada pelo novo. Hoje vivemos em uma sociedade que prefere substituir a reparar, onde a aparência importa mais que a função e a superprodução sufoca a sustentabilidade. Mas lá estão eles, ainda rodando por estradas de terra, velhos IFA que resistem. E talvez a pergunta não seja por que continuam funcionando. Talvez a pergunta correta seja: por que o mundo que os substituiu se desgasta tão rápido? Se a história do IFA, esse gigante de aço que desafiou guerras, fronteiras e o esquecimento, te surpreendeu, não esqueça de deixar seu like, se inscrever e ativar o sininho. Aqui continuamos contando as vidas ocultas de máquinas que se recusam a morrer. Nos vemos na próxima rota, onde cada motor guarda uma história pronta para rugir de novo.